Ô, gente, olha só, rejeição, né? Como a gente tem momentos na vida que a gente sofre situações e a gente precisa aprender a lidar, né, com a rejeição. Porque é essencial para a gente navegar pela vida sem o acúmulo, né, que vai depois nos estressando, nos dando ansiedade, entre outros sintomas que vão dificultando a nossa vida. A gente vai achando que o mundo rejeita a gente, aí a gente deixa de viver, deixa de passar por algumas experiências, rejeita até próprios convites, certos convites, né, por medo de rejeição. Embora, gente, pode ser muito dolorido e realmente sentir rejeitado na vida amorosa, é péssimo, social, profissional, mas a gente precisa aprender a lidar. E como que a gente faz isso? O que a rejeição quer dizer pra gente, esse sentimento de se sentir rejeitado? Será que tem mais a ver com a gente ou com o outro? É isso que nós vamos conversar aqui. O meu amigo está aqui, o psicólogo Carlos. Tudo bem, Carlos? Bom dia, Dani. Bom Tudo dia. certo, graças a Deus. Carlos, queria que você falasse, até no finalzinho ainda eu comentei, né? A rejeição tem mais a ver comigo ou com o outro? Muitas vezes com o outro, é o olhar do outro com relação a mim, né? Muitas vezes a rejeição está como a pessoa me enxerga, como a pessoa me vê, e nem sempre, né? Porque as pessoas não são iguais, então nem sempre aquilo que é certo para você é certo para mim, né? Então, muitas vezes é esse julgamento, né? Porque eu não faço tal coisa, então as pessoas me rejeitam. Mas isso não quer dizer que isso seja um problema meu. Talvez seja uma qualidade minha que as pessoas não estão vendo. Mas por não pensar como elas, as pessoas acabam me rejeitando. E por que a rejeição fere tanto? A rejeição fere tanto, Dani, porque a rejeição ela baixa a nossa autoestima e muitas vezes qualidades que nós temos, nossos potenciais, ficam abalados, né? Então as pessoas nos rejeitam, muitas vezes eu estou exercendo uma coisa que eu gosto de fazer, que eu tenho uma potencialidade em fazer determinadas coisas, as pessoas rejeitam aquilo. Isso faz com que eu abaixe a guarda, né? Aliás, aumente a guarda, né? E eu fico totalmente vulnerável, porque aquilo que eu sei fazer de melhor, as pessoas estão me rejeitando. Então eu começo a ficar mais quietinho, eu começo a ficar mais na minha com o quê? O medo de me expor e o medo de ficar mais rejeitado, de ser mais rejeitado. Entendi. E o que pode causar rejeição? Quais as situações mais comuns que isso pode acontecer? Olha, Dani, a rejeição ela pode ser causada por bullying, a rejeição pode ser causada por preconceito, mas a rejeição também pode ser causada lá atrás. Lá atrás, o que eu quero dizer lá atrás? Com meus pais, lá na infância, quando eu conquisto alguma coisa e o pai fala, você não fez mais do que sua obrigação. Quando tudo que acontece, aconteceu por sua culpa. Então, vão me colocando a ideia que tudo que eu faço é errado, que tudo que eu faço não vai dar certo, que tudo que eu faço, se acontecer alguma coisa, a culpa é minha. Então, a rejeição muitas vezes está lá atrás, né? Nessa questão assim, tudo que eu faço na minha vida, eu sou culpado de alguma forma. Ou não é mais do que a minha obrigação, ou é por alguma atitude que eu tive, às vezes é uma coisa de criança, né? Toda criança é meio arteira, faz alguma arte, mas quando acontece alguma coisa, a culpa é sua. Foi por causa disso que aconteceu. Tá vendo essa discussão que teve aqui? Se não fosse você, então, muitas vezes, essa rejeição lá atrás, onde eu sou culpado de tudo, eu trago para a vida adulta. E aí, como que eu cuido disso? Como que eu fico mais fortinha para não trazer isso para a vida adulta? Na verdade, Dani, todos nós temos nossas qualidades, mas também nossos defeitos. Quando alguém chega para mim e me rejeita, né, e me exclui, não necessariamente o problema está comigo. Mas quando eu tenho um olhar para mim, né, dentro daquilo que eu sou, eu não deixo com que essas coisas aconteçam. Então, ter um autoconhecimento é muito importante. Por quê? Porque quando a rejeição vem, mas eu me conheço e eu tenho certeza absoluta que tudo aquilo que eu fiz não foi para prejudicar ninguém, não foi para fazer mal para ninguém. Não foi para errar, não foi para né? errar, não foi para prejudicar ninguém. Então, eu me garanto naquela situação. Se eu ponho fé no meu taco... Exatamente, né? Mais ou menos isso, Sim. né? Eu ponho fé no meu taco, eu tenho certeza absoluta que eu não causei aquilo, né? Muitas vezes é mais fácil culpar alguém por alguma coisa, quando alguma coisa sai errado, é muito mais fácil do que culpar alguém, do que olhar para dentro de mim e falar, eu errei. Então é mais fácil jogar a culpa no outro, né?
Então, quando eu trabalho bastante essa questão do autoconhecimento, me conheço bem, eu consigo filtrar aquilo que realmente eu fiz. E se eu fiz, eu tenho a humildade ali de pedir desculpa e etc. Mas em grande parte eu também me conheço e falo assim, não, isso não fui eu. Isso não fui eu que causei. Isso não fui eu que fiz. E aí eu consigo me resguardar sem afetar a minha autoestima ou baixar a minha autoestima, né? E não prejudicando as qualidades que eu tenho como pessoa. Tem muita gente que é muito fragilizado, né? Demais. Falar assim, põe fé no seu taco. Põe fé no seu taco. A pessoa não sabe nem o que é o taco, né? Exatamente. Para pôr fé, né? Como que faz para a pessoa, então, se reconhecer e dicas práticas para a pessoa começar a trabalhar isso e se sentir mais forte? Trabalhar o autoconhecimento, Dani, é fundamental. Saber quem eu sou, o que eu gosto, as minhas potencialidades, minhas qualidades, defeitos. Por quê? Quando eu tenho um autoconhecimento e sei mais ou menos quem eu sou, eu consigo identificar o que eu tenho de bom e eu consigo identificar o que eu tenho de ruim. E muitas vezes a gente trabalha aquilo que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de lidar de uma maneira tipo eu melhorar naquilo que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, falando no meio acadêmico, vamos colocar assim, eu tenho dificuldade em matemática. Então o que eu vou fazer? Já que eu sei que eu tenho essa dificuldade, eu vou investir um pouco mais de tempo para aprender um pouco mais e tentar nivelar. Então, se eu tenho dificuldade num convívio social, tenho dificuldade muitas vezes de estar em algum lugar, a rejeição também é isso. Às vezes eu sou convidado para ir para um lugar e eu acho que eu não vou porque eu não vou ser aceito. Não, eu acho que me convidaram porque por educação, isso. Né? Já começa a rejeição, a pessoa se rejeitando. Exatamente. Né? Então, quando eu percebo que eu tenho essa dificuldade de socialização, que eu tenho essa questão, qualquer coisa que falem, por mais, é aquilo que você falou, às vezes é um convite para eu participar de alguma coisa, mas eu estou me rejeitando, muitas vezes por conta do passado e tal. Então, se eu sei que eu tenho um pouco dessa dificuldade de socialização, de estar presente no lugar, mas não ir, inventar desculpa para não ir, porque possivelmente eu vou achar que eu estou sendo rejeitado ou não, fundamental, Dani, procurar um psicólogo para tentar identificar quais as causas dessa rejeição, onde começou essa rejeição e o que eu posso fazer para lidar com essa rejeição de uma maneira que mais ou menos assim, eu não me fira, né? Eu não sinta dor, né? Porque às vezes esse fato de ser rejeitado me dá dor. E muitas vezes a rejeição também me causa dor física. Sim. Muitas vezes. Então, quando eu começar a sentir alguma coisa que eu estou com dificuldade, sempre buscar um psicólogo é importante. Por quê? Para eu trabalhar o meu autoconhecimento, para eu entender por que eu estou sendo rejeitado, por que eu me sinto rejeitado e começar a virar aquela chavinha. Não importa o que as pessoas pensem de mim, eu vou estar bem naquele lugar, então eu vou. Perfeito. É mais ou menos isso. Perfeitamente. Eu posso não estar me sentindo, mas eu vou porque eu estou me sentindo bem, eu estou estruturado, estou forte. Eu estou prestando vários concursos, não estou sendo aceito, né? Entrevista de emprego, que será que eu sou tão ruim, onde é que eu estou errando? Vai cuidar disso, tentando disso, né? Tem esses encontros, as serestas aí, ó, o senhor que vai para a seresta. Ninguém me olha, ninguém quer dançar comigo, Dani. Vai cuidar disso, vai colocar charme nisso. Porque, na verdade, é como você se sente para você poder viver bem o ambiente, né, Carlos? Exatamente. Eu estou indo por mim, eu não estou indo pelas pessoas que estão no lugar. Eu vou me sentir bem estando ali, então eu preciso ir. Mas quando bate essa coisa da rejeição, eu vou ser rejeitado. Às vezes eu não tenho padrão social para estar ali. Às vezes eu não conheço ninguém, então não vou porque ninguém vai conversar comigo. Eu preciso tratar isso. Por quê? Eu preciso deixar o meu medo de lado e viver mais por mim, não pelos outros. Exatamente. E linkando com o que a gente começou no programa hoje, tem relação com o passado. A rejeição que você sente hoje tem relação com o seu passado. Então, vá cuidar disso para que você possa viver bem o seu presente e pôr fé nesse taco. Certo, Carlos? Certo, certíssimo. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Obrigada, meu amigo. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. Que ótimo, foi muito bom.